Oi, turma! Hoje o assunto é aparelho urogenital parte 1. Como o assunto é extenso, dividi em diferentes partes. Então, hoje vamos fazer uma introdução do aparelho urogenital. Antes de iniciar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Fácil Aprender e compartilhe com seus amigos. O aparelho urogenital, ele é tanto o conjunto de órgãos urinários e órgãos reprodutivos. Então, vai ser tanto os órgãos urinários e os órgãos reprodutivos. O que é de comum entre eles? A sua embriologia, que é o ramo da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos animais, ou seja, as etapas que elas passam desde a fecundação até o nascimento. Então, a embriologia dos órgãos urinários e reprodutivos são semelhantes, são comuns, e também compartilham a porção final. O final dos seus tratos vão eliminar os produtos para o meio externo. Então, tanto o compartilhamento da porção final dos tratos e a sua embriologia é o que há de comum entre os órgãos urinários e os órgãos reprodutivos. O desenvolvimento dos órgãos urinários, que é o primeiro tema que vamos falar, vai ser sobre a parte urinária. E pós-aula, outras aulas posteriores, falaremos sobre os órgãos reprodutivos. No início dos rins dos mamíferos, a maioria sempre teve uma fase, sempre tem um início, fase multipiramidal, ou seja, são várias pirâmides, que vai ser reduzida posteriormente, vai ser reduzida esse número de pirâmides. Os caninos, os cachorros, equinos, bovinos, as pirâmides, que seriam as medulas, elas vão se fundir-se em uma única massa medular, tendo uma unipiramidal e não uma fase multipiramidal. Como, por exemplo, aqui no rim do caprino, a medula ela foi se fundindo, formando uma unipiramidal, uma fase unipiramidal, e não várias medulas, não uma fase multipiramidal. Então, os órgãos urinários são formados por um par de rins, eles não são simétricos. Depois nós temos os ureteres, depois a bexiga, ou também chamada vesícula urinária, e a uretra. Os rins é um par de rins, onde vai ter a formação de urina. A formação de urina inicia aqui nos rins. A urina vai ser conduzida do rim até a vesícula urinária, que é a bexiga, através do ureter. Lá na bexiga urinária vai ter esse armazenamento dessa urina e ela vai ser eliminada, vai chegar ao meio externo através da uretra. Aqui é a vista ventral, os rins, ureteres, né? A bexiga, vesícula urinária e a uretra. Quais são as funções dos rins? A sua principal função é a manutenção do meio interno. E ela vai fazer isso através da filtração do plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, onde tem proteínas, o gás carbônico, sais minerais e outras substâncias. Então, o rim vai ter a filtração desse plasma. E aí ele vai trazer as substâncias úteis, que elas vão ser seletivamente reabsorvidas, e dessa filtração do plasma, os catabólicos, que são concentrados para a eliminação. Os catabólitos são os restos da digestão. Eles vão ser concentrados e eliminados para o meio externo. Dessa filtração, as substâncias úteis vão ser reabsorvidas. E com tudo isso, vai ter o ajuste também do volume para conservação suficiente de água aí no plasma sanguíneo. A composição do plasma tem que estar em valores apropriados para que não ocorra nenhuma disfunção e nenhum problema do rim. E para finalizar, outra função do rim é o equilíbrio ácido-básico. É o ajuste do pH sanguíneo pela secreção de íons hidrogênio e bicarbonato. Então, ele também vai auxiliar aí no equilíbrio do pH sanguíneo, equilíbrio ácido-básico. Também tem a função endócrina, que seria a produção e liberação de dois hormônios, que é a renina e a eritropoetina. Então, esses hormônios são bem importantes, que vai ter uma aula posterior a esta, somente sobre esses hormônios. Nós vamos falar somente sobre esses hormônios, que é o sistema para ter uma regulação da pressão. Então, tanto a renina como a eritropoetina, elas são produzidas
e são liberadas pelos rins. Aqui nós temos os rins, ó, aqui ó, os ureteres, a veia e as artérias. Então, a renina é um dos hormônios que é produzida e ela vai auxiliar na regulação da pressão sanguínea sistêmica. Como eu já tinha falado, nós vamos falar uma aula somente sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ela vai atuar aí no controle da pressão arterial. Aqui nós temos a renina, através desse sistema, que é o sistema de cascata hormonal renina-angiotensina-aldosterona, que será a próxima aula. Também temos a eritropoetina, que ela vai influenciar aí na eritropoiese, ou seja, na formação dos eritrócitos. O que são os eritrócitos? São os glóbulos vermelhos, as hemácias. Então, a eritropoetina, ela auxilia na formação das hemácias, que vai atuar, a eritropoetina, ela vai atuar na medula óssea, produzindo os eritrócitos. Aqui nós temos os rins. Aqui é a parte aqui, ó, externa, e aqui seria a parte interna dos rins. Então, nós temos aqui uma consistência firme aí do rim. O rim, ele tem uma consistência firme e uma coloração marrom avermelhada, e a aparência ela varia conforme os mamíferos. Acima dela, aqui não está ilustrado, nós temos a glândula adrenal, mas aqui ela não está ilustrado. Aqui, bom, aqui nós encontramos já aqui, ó, a glândula adrenal, já dá para ver. Mas voltando aqui para a figura anterior, nós temos então o rim, né? Essa porção aqui, ela é chamada de hilo, que é o hilo renal. É uma fenda localizada no bordo interno de cada rim. Nela ocorre a entrada das artérias renais, né? E os nervos renais. Olha a artéria aqui. Então, aqui, ó, tá vendo o hilo? Ela entra aqui, ó. Então, os nervos e as artérias vão entrar pelo hilo e pelo hilo renal também vão saem veias renal, a veia renal, ela também vai sair e também vai sair o ureter, os ureteres também vão sair por essa porção, o hilo, que é essa fenda. Então, ela vai entrar artéria renal, nervos renais, vai sair veia renal e o ureter, através do hilo renal. Então, aqui nós temos a artéria renal, aqui nós temos a veia renal, aqui nós temos o ureter, onde ele é conduzido, ele conduz a urina que é produzida aqui no rim. Ele vai conduzir até a vesícula urinária, a bexiga. Aqui também nós temos a medula, que seriam as pirâmides, que já foi falado no início dessa aula. Aqui tem mais uma, mais uma. Aqui, mais para frente, nós temos o córtex. E aqui nós temos o cálice. Olha o cálice aqui. E aqui vai descendo o ureter. Aqui nós temos a artéria renal, ó. Então, aqui temos a glândula adrenal, como foi falado. Esse aqui é o parênquima. O parênquima renal, ele é o córtex e também a fase medular aí do rim. E nela vai ter um envoltório, vai ter tipo uma cápsula que ela vai auxiliar, chamada cápsula renal. Ela vai restringir a capacidade da expansão do rim. Então, o rim ele não vai aumentar através dessa cápsula renal. É uma cápsula fibrosa. Ela envolve o rim. Cápsula renal. Então, aí nós temos aqui os ureteres, chegando aqui na bexiga. Aqui nós temos a bexiga. E aqui nós temos a uretra e aqui o meio externo. Nesse caso aqui estaríamos falando do sexo masculino, né? Aqui temos o trígono vesical. O trígono vesical, ele fica dentro da vesícula urinária, da bexiga. Então, aqui nós temos os ureteres, que eles vão entrar através do ósseos dos ureteres, tanto deste lado quanto deste outro lado, aqui, ó, o ureter. Então, ele entra levando a urina lá na bexiga. Aqui nós temos um triângulo, que é o triângulo vesical, onde nessa porção aqui, ó, trígono, a musculatura dela é lisa,
Por que que ela é lisa? Porque quando a urina chega, ela tem que ser, primeiro vai ser armazenada e depois ela vai ser eliminada aqui para a uretra. Então, o percurso dela tem que ser direto, tem que ser liso, para que não haja nenhum problema dentro da bexiga. Então, aqui é o trígono, os ósseos dos ureteres, e aqui nós temos o outro ósseo, que é o ósseo interno da uretra. O ósseo interno da uretra, onde, quando já preenchida, vai ser eliminada por aqui a urina para a uretra, né? Então, aqui nós temos os ósseos dos ureteres, que é importante, e o ósseo interno da uretra. E aqui é o trígono vesical. Esse aqui é muito importante para eliminação da urina para o meio, para a uretra. A importância do trígono vesical, ela é clinicamente, né, que as infecções, a infecção urinária, as infecções, elas se concentram nela, no trígono vesical, que é formado pelas aberturas uretéricas e uretral, que é o ósseo interno da uretra. Então, aqui nós temos a junção uretero-vesical, ou seja, aqui é o uréter, olha o uréter vindo, entrando, levando aqui a urina. Aqui é o lume da bexiga, né, o espaço, né? Então, ela vai sendo preenchida, preenchida, preenchida. Quando ela estiver preenchida, vai ter uma pressão intravesical, ou seja, dentro da vesícula, né? Intravesical, do trígono vesical. E aí, ela vai pressionar, aumentando essa pressão intravesical, vai ocorrer a junção ureterovesical. Vai ter uma junção da vesícula com o uréter, chamado junção ureterovesical, onde daí vai aqui para o colo da vesícula e aí depois entra na uretra. Aqui antes nós temos o músculo detrusor. O músculo detrusor da bexiga ele vai auxiliar aí para o esvaziamento da urina. Então ele vai comprimir aqui a bexiga e vai esvaziar a urina, levando ela para a uretra e da uretra para o meio externo. Com isso, tem que ocorrer a junção ureterovesical, porque vai ocorrer o aumento da urina e vai ter um aumento da pressão intravesical, ocorrendo essa junção, levando a urina aqui, ó, bexiga repleta, levando a urina aqui para a uretra. Aqui é o músculo detrusor. Aqui nós temos uma bexiga no ato de urinar, que ela já está, ó, ela está comprimindo e está esvaziando ao mesmo tempo, ó, já está levando a urina aqui para a uretra. Nesse caso aqui estão os orifícios, ó, os orifícios que vão chegar aqui o uréter, levando a urina, e aqui é o outro orifício, né, o ósseo interno. Aí tem o trígono vesical. Então, aqui já tem um músculo relaxado, porque a bexiga, ela não está repleta para eliminar a urina. A uretra. A uretra é onde vai ser eliminada a urina, aqui é a bexiga, para o meio externo. Aqui é a bexiga novamente. A uretra feminina, ela é bem curta, ó. Ela é curta. E é bem rápido, né? Ela é curta e reta. Já aqui, no sexo masculino, a uretra, olha, ela é mais longa e ela também é curva. Ela é bem curva, ó, curva e longa. E já no sexo feminino, nas fêmeas, ela vai ser curta e reta. Aqui nós temos diferentes rins, que têm diferentes formas em diferentes animais. Então, nós temos aqui, no primeiro rim, temos uma forma de um feijão, um formato reniforme, que é em cães, gatos e pequenos ruminantes. Então, aqui já tem um formato de feijão. Aqui no B, ele é bem achatado. Aqui nós temos o rim de suínos, achatados. No C, nós temos um formato de coração, que é chamado cordiforme, que se encontra nos equinos. E por final, os bovinos
superfície profunda fissurada, olha as fissuras, formando vários lobos. Então, aqui nós temos os bovinos, o rim de bovinos. Então, nós temos os rins de cães, gatos e pequenos ruminantes, que é em formato de feijão. O B, suínos, são achatados. O C, em equinos, formato de coração, cordiforme. E em bovinos, nós temos vários lobos. São superfícies profundamente fissuradas. Aqui, como já foi falado, cão, gato, pequenos ruminantes em formatos de feijão. Então, como tem uma superfície lisa, ela não é fissurada, é chamado de rins unilobados. Já os suínos já são achatados. Os equinos têm forma de coração, também tem uma superfície lisa, não são fissurados, são rins unilobados. Os bovinos, ó, já são vários lobos, eles são multilobados. Aqui nós temos a parte interna, né, do rim. Aqui em rins unilobados, ou seja, é uma superfície lisa, nós temos esta visão, ó, a medula e o córtex. Olha como tem a fusão das pirâmides, né? Agora aqui em bovinos, já são vários lobos, ó. Tem as fissuras que são as fissuras que não tem lá na superfície interna. E aqui nós temos várias medulas, uma medula aqui, outra medula, outra e outra. Então aqui temos um multilobulado, né? Então são rins multilobados. A localização dos rins vai se encontrar aí na parte, comprimidos contra a parte superior do abdômen, predominante na região lombar, mas ela estende-se aí nas últimas costelas. E com a respiração, o rim ele vai mudar de lugar. Movimentos do diafragma fazem com que os rins se mudam. E raramente eles são simétricos. Eles sempre estão em um lugar diferente. Um mais alto, um mais baixo. E eles vão mudar de acordo com a respiração, com o diafragma. Bom, agora... Outro tema aqui importante é em relação ao peritônio. O peritônio é essa membrana aqui. Olha aqui, ela vem até aqui. É uma membrana viscerosa que recobre tanto a parede abdominal quanto as vísceras. Ela vai recobrir aí o rim, o intestino. Então, nós temos aqui uma representação esquemática dos rins em relação à cavidade peritoneal. Aqui é o peritônio, ó, a membrana serosa. Nós temos aqui, olhando por essa representação, o 1 vai ser o intestino. O 2, que é o nosso rim direito, é chamado de retroperitoneal, o rim direito. E o rim esquerdo é o intraperitoneal, pendular ou flutuante. Então, o retroperitoneal, devido a uma depressão do fígado, ele vai auxiliar, essa depressão auxilia aqui na fixação do rim direito. Já no rim esquerdo, não vai ter essa acomodação. Então, ela vai ser pendular ou flutuante. Então, aqui nós temos o rim direito, retroperitoneal, e o rim esquerdo, intraperitoneal, pendular ou flutuante. Agora, outra parte, já estamos terminando aí essa aula aqui, a primeira aula do aparelho urogenital. Vamos falar sobre os néfrons. Os néfrons são as unidades funcionais aí do rim. São essas unidades aqui, tem várias. Você abre o rim, tem vários néfrons. Os néfrons aí são as unidades funcionais do rim, onde tem milhares ou milhões nos rins. Essa aqui é a parte do córtex, ó. E aqui é a parte medular. Então aí, ó, eles são responsáveis pela produção de urina. Os néfrons são responsáveis pela produção de urina e é um sistema de túbulos contorcidos contínuos. Olha quantos túbulos eles têm. Aí ele vai descer, depois ele vai subir, outros mais túbulos e mais um tubo desce. E aí vai para o uréter, que vai levar lá para a bexiga e depois para a uretra. Então, o que nós temos aqui nos néfrons? Como ele é constituído? Nós temos duas arteríolas. A arteríola aferente, que é tudo o que vai entrar, e aqui a arteríola eferente, que é o que vai sair. Então, para início, arteríola aferente,
é o que entra. Arteríola eferente é o que sai. Aí aqui nós vamos ter o glomérulo. O que é glomérulo? São os capilares do glomérulo. O glomérulo é o início, vai ser desta posição, desta parte, até aqui. Esse é o glomérulo. O glomérulo é tudo isso aqui. No glomérulo, nós temos uma cápsula, que é chamada cápsula glomerular, que é isso aqui em roxo, ó, a cápsula glomerular, ou também chamado cápsula de Bowman. Entre essa cápsula e os capilares glomerulares, nós temos o espaço. Aqui, olha, o espaço. Esse aqui é o espaço glomerular, ou também chamado espaço de Bowman. Então, nós temos aqui o glomérulo, que são capilares do glomérulo. Tudo isso é o glomérulo, a cápsula do glomérulo, ou cápsula de Bowman, cápsula glomerular, ou cápsula de Bowman. E aí nós temos o primeiro túbulo, que é o túbulo contorcido proximal, aqui. Depois aqui embaixo nós temos a alça de Henle, vai subir. Nós temos o outro túbulo, que é o túbulo contorcido distal. E depois, para finalizar, nós temos o ducto coletor, levando para o uréter. Então, aqui, para finalizar aqui, nós temos a filtração e temos uma reabsorção aí das substâncias, que é aqui que vai ter a formação da urina, né? Então, nós temos aqui os capilares, aí vai entrar aí a arteríola aferente, aqui são os capilares. Então, aqui nós vamos ter uma filtração, vai ter uma filtração de água e de íons aqui no espaço glomerular ou Bowman. Vai ter aqui uma filtração de água e íons. Aqui, ó, filtração. Então, logo depois ele vai para o tubo, o primeiro túbulo, que é chamado tubo contorcido proximal. Nesse tubo contorcido proximal ocorre uma reabsorção. É a reabsorção de substâncias úteis. Reabsorção de substâncias úteis de que foi filtrado aqui no plasma. Então, vai ter uma reabsorção, vai vir aqui, e aí depois vai entrar aqui na alça de Henle. Na alça de Henle é onde vai ocorrer a reabsorção de água. Aqui vai ter uma reabsorção de água, olha aqui, ó, água. E aí depois volta aqui no túbulo contorcido distal. Aqui no tubo contorcido distal é onde vai ter uma secreção de íons tipo o sódio. Uma secreção de íons tipo o sódio aqui no túbulo contorcido distal. Então, por exemplo, o sódio aqui, olha, vai ser secretado, secreção aí, e vai vir para o ducto coletor, a urina, né? Então, aqui vai ter uma secreção de alguns íons, por exemplo, o sódio vai ser secretado, vai entrar aqui no ducto coletor, e aí vai para o uréter. Ducto coletor, vai levar a urina. Então, ele começa, dá início aqui no glomérulo, vai para o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal, ducto coletor e vai para o uréter. Então, essa é a unidade funcional do rim, que é o néfron. Isso aqui é importante. Então, vai ter uma reabsorção, secreção, a filtração, tudo acontece aqui na unidade funcional do rim. Na próxima aula, nós vamos dar início ao sistema de cascata, que vai auxiliar aí na pressão sanguínea, que é uma tarefa importante aí dos hormônios, da renina, né? Nós vamos falar na próxima aula, que será a continuação do aparelho urogenital. Então, repassem e estudem novamente. Bom estudo!